Isa, conta aí um pouco agora da sua rotina de estudo. Como é que era? Que horas você acordava? Que horas você ia trabalhar? Que horas você ia dormir? Que horas você estudava? Quantas horas por dia você estudava? Me conta um pouco da sua rotina, um pouco mais no detalhe, assim. Tá. Geralmente acordava entre 7 e 8 da manhã. Tá. Não acordava super cedo, mas também não acordava tarde. Tá. Porque eu tinha que estar no trabalho às 9. Então... Que era na cantina. Isso. Tá. Era perto de casa. Então eu Tá. conseguia acordar um pouquinho mais tarde. Eu ia de bicicleta. Tá. Então eu acordava, tomava meu café, me arrumava e ia pro trabalho de bicicleta. Aí trabalhava mais ou menos até meio-dia. Uhum. Saía, voltava pra casa, dava uma volta com o meu cachorro. E aí almoçava, parava, sentava na planilha, mais ou menos 1h30 da tarde, sentava. Tinha as planilhas para fazer do comércio. Então, terminava de fazer as planilhas, era um trabalho, assim, teoricamente rápido. E aí, dava uns 15 minutinhos, começava a estudar. Isso era no começo, né? E aí, eu fazia o CrossFit, era 4h30 da tarde. Então, eu estudava mais ou menos das 2 às 4. Dava para fazer 2 blocos bons, assim, de 50 minutos, com 10 minutinhos ali de intervalo. Comia alguma coisa, ia pro CrossFit, que também era pertinho de casa, e ia de bicicleta. Dava muita importância, como era perto, de ir de bicicleta, para poder movimentar o corpo e dar uma ativada. Isso é legal, porque uma galera pode falar, estuda para concurso público, mas faz academia, faz crossfit, corre. São coisas não óbvias, mas que os aprovados têm em comum. Manter a atividade física, né? É importante. Quando eu abri mão da atividade física, porque eu achei que eu tinha que estudar mais horas, eu piorei. Olha aí. Ao invés de, sei lá, estudar 1 hora a mais, você falou, não, vou fazer academia. Eu ficava mais cansada. Queria dormir à tarde. Comecei a querer dormir à tarde. Então, assim, eu me sentia mais esgotada no geral. E o psicológico também piorou bastante, né? Porque não via gente, não saía de casa, não me movimentava. Então, deu uma piorada no psicológico. E aí eu decidi voltar. Falei, não, tudo bem, essa 1 hora por dia é 1 hora bem gasta. Tá. E aí voltei a dar atenção. Aí voltava umas 5h30, acabava, voltava pra casa, dava uns 10 minutinhos de bicicleta. Comia alguma coisa, fazia a minha segunda sessão. Quando eu tinha a pós, não dava, né? Mas a pós era só 2 dias na semana. Tá. E aí, fim de semana, estudava no sábado, no domingo... De vez em quando eu estudava no domingo. Tá. Não era todo domingo. A sua primeira sessão de estudo, mais ou menos quanto tempo? 2 blocos de 50 minutos. 2 blocos de 50 minutos, sua primeira sessão de estudo, e às vezes era isso que você fazia. Às vezes era isso. 1 hora e pouquinho de estudo ali. Beleza. E quando você tinha pós, você não fazia a segunda sessão de estudo, era só a primeira sessão de estudo. Entre um bloco e outro, você dava um intervalo de quanto tempo? Dava uns 10 minutinhos. E fazendo o quê? Pegava um café, lavava uma louça. Tá. Fazia alguma coisa que eu precisava fazer na casa. Não mexia no celular. Não. Isso é um ponto importante. Uma galera no intervalo fica no celular, fica lendo jornal, Não, porque revista. eu já usava muita tela. Isso. Então, ficar no celular... E outra, no celular você perde o controle muito fácil. Eu coloquei aqueles alarmes de 15 minutos diários no celular ou meia hora diária no celular em alguns aplicativos específicos, no Instagram. Porque se você bobear, você fica 1 hora, 2 horas rolando tela. Massa. Então, eu botava esses bloqueadores no celular, foi importante. Pra você não se perder ali. Exatamente. E nesse intervalo entre uma sessão e outra, lavava uma louça, dava uma volta em Passava casa. o aspirador. Massa. Eu fazia a mesma coisa. Eu dava uma lavada de louça, varria a casa, a gente chama, né, de espaço atencional. O estudo, ele ocupa um espaço atencional no cérebro, que é o espaço de concentração, de leitura, de coisas que estão próximas a você. Quando você no intervalo mantém esses mesmos estímulos, você fica mais desgastado. Por exemplo, o celular mantém o mesmo estímulo, que é ler lá um texto no Instagram e tal, e tem a chance de você se perder também ficando no celular, se perder 10, 15, 20 minutos, 1 hora, quando você vê, já passou muito tempo. Exatamente. Beleza. E aí, nos dias que você conseguia fazer a sessão de estudo, quanto tempo? A segunda, quanto tempo? Mais 2 blocos de 50 minutos. Que não era todo dia. Era às vezes Eram quando não tinha 3 vezes posse. por semana. Massa. E aí, final de semana, sábado, você estudava? Estudava pela manhã. Pela manhã. Domingo, às vezes não e às vezes sim. Depende. Se eu achasse que o meu rendimento durante a semana foi piorzinho, eu dava uma atenção para algumas matérias no domingo. Mas nada absurdo, não 5 horas, umas 2 horinhas no máximo. O que você fazia domingo? Tipo, estudava a matéria que você tinha ido mal na semana, fazia um simulado? O que você fazia? Se eu tivesse ido... Quando você estudava, né? Se eu tivesse ido pior do que eu esperava. Aí eu dava uma atençãozinha para algum tema específico. Massa. E os seus simulados, como é que você fazia? Como é que era a sua rotina de realização de simulado? No começo eu não fazia.
No Tá. começo não fazia simulado, não sabia da importância do simulado. Aí com o cursinho eu fui vendo que as pessoas que faziam simulado tinham mais resultado, etc. E aí comecei a incluir o simulado mais ou menos um por mês, assim. Porque eu ainda tinha tempo. Porque eu comecei a estudar... Eu não sei se eu falei, mas eu prestei TJ 4 vezes. Aham. Foi o de 70, foi o que eu piorei e foi o que eu fiquei por um ponto. Tá, o de 70 você estudou sozinha e não passou. Logo que eu saí logo saindo da faculdade. Tava Tá. estudando pra OAB, então ajudou, claro, Legal. né? Mas ainda não passou estudando sozinha. Aí você pegou um cursinho aí que você falou que te entupiu de PDF. E fiz o outro, E você próximo. foi pior. Isso, Nesse do porque na cursinho. época tava abrindo capital e interior seguidos. Por isso que eu aí fiz 4. Isso aí eu acho um negócio muito doido. Você estudou mais e foi pior na prova porque estudou com o método errado, o material que te afundou em PDF. Exato. E aí, beleza. Então, fez os TJs, aí se tornou aluno da Brabo, passou no TJ, entendeu a importância do simulado. Na verdade, quando eu fui aluna da Brabo, eu estudava há pouco tempo e eu fiquei por um ponto no TJ. E aí que eu vi que o cursinho tava resolvendo. Porque na você verdade, evoluiu violentamente. muito. Aham. Foi dos 67 lá que eu tinha feito pra 84, acho que eu Caramba. fiz. Uau. E aí, teoricamente, eu tava dentro das vagas, já tava assim, comemorando. Anularam 4 questões, eu aproveitei uma e fiquei de fora. Nossa senhora, caramba. Aí eu falei, não, mas na próxima vai. Porque Aham. eu evoluí bastante e foi assim, por conta de anulações que eu não tô dentro. Isso é legal também, né? De ver. Bom, acertei 67 no TJ. Aí entrei pra Brabo, fiz 80 e 4, eu acho. 84. Pô, tô dentro, Ou cinco, passei. não 4 ou lembro. 5? 84, 85. Tô dentro, passei. Pum, anularam algumas questões e aí você ficou de fora. Mas aí que é o ponto legal. Você falou, tive a evolução. Tô no caminho certo. Vambora. E aí, logo no próximo já passou. Então, eu vejo muita gente também morrendo na praia. Putz, sente a evolução, sente que tá evoluindo, mas fala, quer saber, eu vou desistir. Você não, você sentiu a evolução, ficou por um ponto. Quer dizer, seu psicológico também deve ter ficado, nossa, Não, um e ponto. eu percebi que um ponto foi puro psicológico. Aí, ó. Eu mudei questão. Quando eu já tava certa da questão, fui lá e mudei a resposta. Também nunca pode E como fazer era logo pós-pandemia, eu tava mais abalada com o psicológico, Sim. porque os meus pais são comerciantes, eles perderam todos os empregos. Então, foi uma coisa mais... Tanto que eu acabei no limite da prova. Entendi. Eu nunca tinha feito uma prova e acabado no limite da prova. Aham. Então, eu percebi que eu mudei questões certas para as questões erradas, Uhum. não confiei e tive muita dificuldade em gerenciar o tempo por conta do psicológico. Não foi falta de estudo. O ponto positivo é que você não desistiu. Exato. E aí no próximo já conseguiu a vaga. Exato. Massa. Então, aí, como é que você fazia no simulado? Você fazia o simulado uma vez por mês, beleza? E aí, você corrigia e fazia o quê? Ah, acertei de 100, 75, sei lá. E o que você fazia com as que você errou? Você reestudava aquele tema ou você errou e beleza? Como é que era? Não, marcava, com certeza, marcava os temas Uhum. que eu tinha que dar uma aprofundada. Então, os temas que eu já estava acertando muito de bate-pronto, porque resolvia questões, não é que eu não resolvia. Aham. Eu só não fazia simulados específicos, porque às vezes domingo era o dia da família, às vezes domingo meu namorado era aqui de São Paulo, eu estava em Santos, então às vezes eu subia, vinha ver meu namorado. Uhum. Então, não era todo domingo que eu tinha, assim, livre. Massa. Por isso que eu fazia menos simulados, mas dava importância para as questões. Tá. Então, eu analisava o simulado, via os temas que eu errei, dava mais importância. Os que eu tava acertando só de... Às vezes, você nem lê a questão inteira, Bate você já o sabe a olho, resposta. Massa. Então, óbvio, lia a questão inteira só pra ter certeza. Aham, é. Porque vai que é uma pegadinha, É. mas eu lia, Aham. mas já sabia a resposta. Então, esses temas eu deixava um pouco mais de lado, os que eu já tava de bate-pronto, Aham. sabendo o que que era. Legal. E pros temas que eu tava errando, dava mais atenção na próxima semana. Muito massa. Então, fui evoluindo assim, em blocos. Legal.